Deus, estamos aqui hoje com o nosso podcast Atos 29, a história continua. Graças a Deus hoje estou bem acompanhado com mulheres de Deus, homens de Deus. E hoje vai ser algo bem diferente, na onde a gente vamos estar compartilhando experiências daquilo que foi bom, daquilo que não foi bom. Né? O nosso irmão Lucas vai estar partilhando um pouco da vida dele, o nosso irmão Daniel, a nossa irmã Simone. Mas antes de a gente dar continuidade, eu queria que você pegasse o seu celular aí na sua casa, entrasse na página Batista Éden Igreja e compartilhasse esse link com os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de família, porque eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra direcionada ao seu coração. Sem mais demora, eu queria que a nossa dama aqui se apresentasse. Amém. Meu nome é Simone Ori, tenho 40 anos, sou de Campo Grande. Uma parte do meu tempo aqui em Rondonópolis, né? Acho que minha trajetória, das minhas histórias mais tristes e mais felizes aconteceram aqui nessa cidade. Amém. Nosso cavaleiro ali, barbudo. Aleluia. Meu nome é Lucas Guidil, eu tenho 31 anos, sou natural de Presidente Prudente. Mas, como a Simone falou também, acho que as minhas maiores histórias também, eu vim para cá com 6 anos de idade, para Rondonópolis. Saí, morei uns 3 anos fora no Taquari, mas já tem uns 4 anos que eu voltei. E o nosso irmão, não tão barbudo. Ele parou, velho. Graça e paz. Ele tá meio sem graça que o pastor deu uma bagunçada no cabelo dele. Não, de boa. Mas você tá bonito, velho. Eu não estou. A luz ali tá até refletindo ali, ó. Diferente naquela curva ali, ó. Graça e paz, boa noite. Meu nome é Daniel Santos, eu tenho 34 anos, sou natural de Matão, interior de São Paulo. E uma boa parte da minha vida eu vivi lá, né? Faz 1 ano e 3 meses que eu estou de volta para essa cidade aqui. Amém. E o intuito hoje dessa partilha de experiências é porque, assim, eu estava em um certo lugar, não vou, né, dizer o nome, e algumas pessoas me abordaram querendo uma receita, do porquê a gente está liberto, né? Aqui são pessoas que tiveram problemas com drogas, têm vencido o seu vício dia após dia, têm enfrentado as suas lutas e têm conquistado as suas vitórias em Deus. E essas pessoas elas me abordaram querendo saber como que a gente faz para se manter de pé. E eu falei, cara, praticando a verdade, se relacionando com Cristo, né? E colocando aquilo que a gente busca no secreto nas nossas ações. E mesmo assim as pessoas continuaram fazendo essas perguntas. E isso abriu uma incógnita dentro de mim, que não só essas pessoas, mas outras também têm essa dúvida, né? Eu estava... Ô Lucas, há um tempo atrás, né, Lucas, você falou que nunca tinha visto uma pessoa tanto tempo liberta, né? Sim, eu até conversei com você, né, quando eu cheguei aqui na igreja. Eu estava vindo recém do vício, né? Estava com 1 mês, acho que só que eu estava sem usar. E aí eu lembro que foi o podcast, primeiro que eu vi, se não me engano, foi você e o Vinícius. Sim. Faz muito tempo. E aí eu lembro que daí o Vinícius deu o testemunho dele, você deu o seu, e aquilo me impactou muito, porque, de fato, é difícil nós vermos pessoas libertas da droga. Eu até já tinha visto pessoas libertas da droga, mas não vivendo o cristianismo. Exatamente. É totalmente diferente, isso, né? E é sobre isso que a gente vai falar, porque era aquilo que eu estava, né, falando ontem com você. Existe grupos de autoajuda que eles pregam algo superior, mas é algo que eles mudam, né? Tipo, não, eles pregam a sua libertação da droga. Mas atrás da droga tem muitas outras coisas, entra o caráter, né? Eu acho que o principal disso é o caráter, né? E, por exemplo, não, o meu problema é só com a droga, então eu tenho que parar de usar a droga, mas eu continuo bebendo, eu continuo me prostituindo, eu continuo roubando, achando que o meu problema é a droga, mas na verdade não. Então são ênfase e fatores que te levam à droga. A droga ela é só a ponta do iceberg. E se você olhar um iceberg, ele é maior para baixo do que para cima, né? Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre aquilo que tem funcionado e sobre aquilo que não tem funcionado em nossas vidas. Eu, por exemplo, eu já passei por mais de 20 internação. E todas as internações que eu passava, eu voltava para o mesmo lugar.
porque eu passava grande parte das minhas internações, eu rompi a casa dos 9 meses. E o meu maior intuito era querer trabalhar, era querer conquistar a minha liberdade financeira. Acho que da maioria que todo mundo passa. Provar para a família que eu estava bem. Só que assim, eu me frustrava. Porque eu conquistava aquilo, mas quando eu conquistava não mudava nada dentro de mim. E aquele vazio permanecia. E era na onde eu voltava para as drogas. Eu não sei se com você funcionou assim, mas comigo era assim. Mas sim, você falando agora, eu lembrei de uma coisa que Deus falou comigo que me marcou muito. Eu lembro que ele falou assim, filho, eu vi que você quer ser liberto da droga, você quer ser um cara melhor. Tudo isso que você falou, arrumar um serviço, uma esposa, ser um cara de família, um cara top, né, que dá orgulho para sua mãe, fazer uma faculdade. Ele falou, e esse cara é top, mas esse cara não é o meu filho. Eu falei, como não? E cara, gente boa demais, velho. Tô gostando demais dele de ser esse cara. Ele falou, então, esse cara não é meu filho, sabe por quê? Porque o meu filho, a hora que ele toma um tapa na cara, ele vira outra face. Esse cara não. Exatamente. Meu filho ama os que odeiam ele, esse cara não. Então eu não vim te libertar da droga, eu vim te fazer meu filho. Se você escolher ser meu filho, a consequência disso vai ser você ser liberto da droga. Mas vai ter várias outras consequências que eu vou ter que tratar dentro de você, o seu caráter, né, as suas dores, os seus traumas. E é nesse lugar onde a pessoa que teve dependência química, ela não quer entrar. Porque na mente cauterizada dela, o problema dela é a droga. Mas ela não vê a ausência do pai que tem dentro dela. Exatamente. Cara, na minha vida, uma experiência assim que marcou e foi um divisor de águas foi que no ano de 2014, 2015, se eu não me engano, eu conheci o pastor Rodolfo lá no Jacob. E assim, a gente ficou muito próximo, eu e o pastor Rodolfo, porque ele sempre estava orando, e nos momentos que ele não estava orando em línguas ali, né, ele sempre compartilhava algo com nós, um tereré, e ali no meio disso eu vi que ele era uma pessoa muito conhecida. Eu cheguei nele e falei, mano, me arruma um advogado. Ele tá ali, ó, ele tá dando risada da minha cara. Eu falei, arruma um advogado. Ele falou, por que você quer um advogado? Porque eu tenho uma herança para receber, a herança é minha e nós temos que fazer justiça. E ele falou, cara, abre mão disso, vive tudo que Deus tem para você. Cara, eu lembro que eu mandei ele para aquele lugar que todo mundo sabe. É aí que dói, né? Chutei a cadeira e não passado muito tempo eu fui embora, né? E aí se passaram, acho que uns 3 anos que eu não via ele. Via ele assim de relance, né? Beleza, beleza, tal, mas não parar para conversar. E eu lembro que, acho que em 2018, 21 de março de 2018, eu acho que foi. Acho que 2017, 21 de março. A Joca abriu quando, pastor? De 17, né? Então, 21 de março de 2017 eu dei entrada na Joca. E ali, né, naquela época o pastor jogava um baralho e ele estava ali e tal. E aí eu cheguei nele na mesma... Não, mas hoje ele é um pastor convertido, viu? Aí ele jogando ali a cacheta. E eu esqueci, cara, da conversa. Eu esqueci. E eu cheguei com ele na mesma conversa. Mesma conversa. E ele me ouviu como ele sempre faz. Ele te ouve 2 horas, mas quando ele vem com a resposta, 99,9% é para te frustrar. E na minha vida não foi diferente. E aí ele olhou dentro dos meus olhos e falou, velho, você só tá nessa vida porque você não abre mão dessa herança. Eu falei, por quê? Ele falou, você lembra que nós tivemos essa conversa? Aí, cara, quando ele falou, mano, foi como uma faca entrando no coração, porque a palavra foi dura, velho. E aí eu entrei para dentro da Joca, comecei a chorar. E aí, cara, Deus ele me deu 2 alternativas. Ou eu vencia aquele problema, ou eu saía dali e continuava sendo o que eu sempre fui, né? Porque se a gente não mudar as nossas atitudes, cara, a gente vai continuar sempre o que a gente sempre foi. Mesmo ciclo, né? O mesmo ciclo. E aí eu trinquei os dentes ali, mano, enxuguei as lágrimas, cheguei lá, falei, mano, mete a mão na minha cabeça aqui, ora por mim, porque a partir de hoje eu abro mão disso.
para viver o que Deus tem Glória para a mim. Deus. Cara, e ele orou por mim, daquele dia em diante, cara, a minha vida mudou, porque eu precisava renunciar àquilo, eu precisava abrir mão daquilo. Porque eu me prendi àquilo, e o dependente químico, ele é assim, ele se prende a coisas, ele se prende a momentos da vida dele na qual ele não abre mão. Ele quer mudar, mas não quer abrir mão das coisas, não quer se entregar, exatamente. passar pelo processo que tem que Exatamente. passar, né? E isso foi algo muito assim, foi nítido na minha vida, porque daquele dia em diante a minha vida foi outra, cara. Você tá entendendo? As pessoas que eu queria ela morta, eu não queria mais desse jeito. Eu queria, tipo assim, eu orei para Deus me dar a oportunidade de pedir perdão. Graças a Deus, Deus tem me dado essa graça e eu tenho pedido perdão para essas pessoas, entendeu? Então, assim, foi algo que impactou muito a minha vida e foi um divisor de águas para que eu pudesse estar aqui hoje. Alguém de vocês tem alguma coisa assim, alguma coisa que marcou, que você viu que foi um divisor de água na vida de vocês? Eu cresci num berço evangélico, né? Como da outra vez eu falei para você. Mas um dia eu chorando, muito louco, né? Fumando, e eu fiquei são na hora. E mesmo ouvindo falar que Jesus, né? Conhecendo Jesus de ouvir falar, porque eu nunca vivi como eu vivo hoje. E eu falei com Deus, fiquei são na hora, chorando, com a droga na mão, e falei: Deus, se realmente o Senhor tem um plano na minha vida. Eu sabia que tinha, só que a gente sempre tem aquela, né, lá no fundo, né, que quer fazer um desafio, tipo assim. Falei: Deus, se o Senhor realmente me ama e tem um propósito na minha vida, eu te prometo que eu vou mudar. Se o Senhor, até amanhã, aquele dia eu não falei assim, mas foi assim que aconteceu. Até amanhã de manhã, se o Senhor mandar uma pessoa aqui para me ajudar e para me mostrar, se o Senhor me mostrar que realmente o Senhor é na minha vida, né? Eu vou me entregar minha vida para Ti por inteiro. Aí no outro dia de manhã foi quando Deus mandou a Fernanda, em 2021, a primeira vez que eu vim para cá. Aí no outro dia de manhã eu estava dormindo com frio, que eu tinha fumado a noite toda, e ela chegou com cobertor não, perguntando para mim: moço, você quer? Aí eu lembrei, cara, dessa conversa que eu tive com Deus, e foi uma experiência muito forte para mim. Então foi ali que eu sempre escutei Jesus falando, promessas, isso. Só que aquele dia ele me mostrou realmente que ele era comigo, cara. E mostra todos os dias. Depois de lá para cá tive outras experiências, mas essa foi uma bem forte que me impulsionou a chegar aqui hoje. Que top. E realmente Deus é isso, né, cara? Ele é um Deus que ele prova o seu amor. Principalmente com nós que viemos da vida que nós viemos, de muito. Se você for perguntar para todo mundo aqui, todo mundo tem uma história marcante, tem uma história que impactou a vida dele e que hoje serve de testemunho, porque Deus ele marca vidas, né? Nós somos marcados pela promessa do Senhor, né? Em ter uma vida diferente, em ter uma vida transformada, mas para isso a gente tem que querer. Né? A gente tem que abrir mão de algo, a gente tem que renunciar a algo, né? Eu creio que a vida do dependente, eu vejo que às vezes nós queremos levar uma vida normal e nós não vamos conseguir levar uma vida normal, a gente não vai conseguir levar uma vida secular. A nossa mudança ela é radical. Já aconteceu algo com você assim também, Lucas? Mas assim, cara, eu lembro assim, eu tive experiência com Deus, e depois até uma pergunta que eu queria ver com todo mundo, porque eu conheci Deus. Fui uma casa de recuperação, conheci Deus, tive minha experiência com Deus. Só que eu conheci Deus de acreditar em Deus. Só que teve vezes que como que eu tive que lidar com a minha dependência, mesmo acreditando em Deus, velho? Como que eu lidei com a minha dependência, mesmo sabendo quem era Jesus? Mesmo tendo fé, mesmo acreditando. Porque na minha cabeça, quando eu cria em Deus, as coisas iam mudar, e acabou que não mudou. A minha fé de fato se estabeleceu ao ponto de seguir Jesus quando eu deixei de lado a condenação de uma religião que me ensinaram, que foi institucionalizado dentro da minha cabeça, implementado. Por quê? Quando eu tive a minha queda, quando eu conheci Jesus, eu falei: vai, nunca mais. Nunca mais isso, nunca mais, foi tudo num dia só. Quebrei a cabeça. E aí, o que mais me impressionou foi que nesses momentos onde eu mais errava,
Era onde mais Deus falava comigo. E aí isso foi quebrando dentro de mim um platô de que eu não posso chegar a Deus do jeito que eu estou. Porque eu lembro que a primeira vez que eu caí, eu falei, quem sou eu para orar desse jeito aqui? Do jeito que eu estou, eu tinha acabado de usar cocaína. Eu tinha esse mesmo pensamento. Então, foi algo que quebrou dentro de mim, e aí eu comecei a ter a fé de seguir Jesus. Até que teve ao tal ponto que eu estava na minha casa, acho que uns 2 meses antes de vir para cá, e cheirando cocaína, 4, 5 dias acordado. Deus falou para mim, filho, você já venceu a droga. Eu falei, como? Você não tá vendo? Estou com mais de R$1.000 de pó ali cheirando, mas como é que eu venci a droga? Ele falou, tá, mas isso não te afasta mais de mim. Se você me encontrou no teu pior momento e você foi capaz de entregar isso para mim, se você chegou mais perto de mim, o que pode te parar agora? Cara, se o cara dá pega num baseado, num crack, e falar, e ler Bíblia, e orar, e ter coragem de chegar para Deus e falar, Deus, porque eu sabia que eu precisava mudar, mas eu não conseguia, então era uma incógnita para mim. E eu queria saber como que vocês passaram por isso também, porque todo mundo aqui já tinha fé, já conhecia Jesus, já teve experiência, e mesmo assim recaía, com experiências e recaía. Na verdade, você falou algo e é interessante, porque assim, eu creio que o nosso entendimento ele é distorcido quando a gente está no uso. E é exatamente isso, a gente olha um Deus que condena, não um Deus que ama. Se a gente for olhar para isso, a gente entra na parte do filho pródigo. Quem que errou na história? O filho. Mas o pai olha com o olhar de condenação? Jamais. Em nenhum momento o pai chega naquele filho e fala, cara, por que você gastou? Cadê o dinheiro que você gastou? Bem feito pelo que você... Não. A Bíblia só fala que ele agarrou no pescoço e o beijou. E assim é Deus, cara. E é tão forte que ele vai na cabeça dele já contando uma historinha, né? Pai, pequei contra o céu, contra a terra, exatamente. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Vai andando preparando toda uma retórica, toda uma história para contar, né? Não, e o dependente ele argumenta. Já monta um roteiro, é igual o Daniel. Monta um roteiro. O Daniel colocou o microfone aqui, eu falei, o microfone caiu. Mas caiu porque você bateu. Mas não foi porque o Daniel colocou o microfone. Não é porque ele é o técnico de som e sabe que não pode deixar ali, né, velho? Mas nós somos assim, cara. Tem argumento, né? E aí a gente chega diante de Deus. Por que muitas das vezes a gente não consegue sair de onde nós estamos? Por causa disso. Nunca aceita, nós sempre tem um porquê. E a gente tem desculpa pra tudo. Não, Deus, eu só usei droga porque a minha mulher brigou comigo. Aí, então você é o quê? Você é um saco de batata que você não consegue receber uma repreensão? Você não consegue lhe passar por uma frustração? Porque o dependente é assim. A gente temos que achar um equilíbrio. Porque, se eu tivesse tal coisa, eu não estaria nessa vida. Mas eu já tive tal coisa e usei droga. É igual o cara que ele vai pra casa de recuperação querendo trabalhar e tem uma casa e fala, você tinha tudo isso e você não deu valor. Não deu valor. Vive o processo aqui dentro. Dá 3 meses o cara, não, agora eu já tô bom pra trabalhar. Ninguém sai pra usar droga. Todo mundo volta porque usou droga. Marcinho, você falou nisso aí, é verdade. Não sei se você viu, postei algumas fotos minhas das antigas, 7 anos atrás, quando eu era casado. Pai, Deus foi bom na sua não, vida, hein, velho? Você tá doido. Não, mas não vem ao caso. Eu era, lógico, me acabei muito andando no sol, nas drogas, enfim, de 7 anos pra cá. E eu tinha tudo, velho. Minha mãe, meu pai não é rico, mas eles sempre me deram do bom e do melhor. Até meus 30 anos, que é 5 anos atrás, 4 anos atrás, a minha mãe ainda me ajudava. Só que, eu olhando aquelas fotos, algumas pessoas iam falar, nossa, você era isso, você era aquilo, você tinha e tal, você tinha um estilo. Eu falei, não, mano, eu tinha tudo. Eu lembrei claramente, eu tinha tudo, cara, eu tinha roupa boa. Não que hoje eu não tenho, que Deus tem me sustentado, mas eu tinha tudo. Minha mãe me dava sempre do modo melhor. Só que eu não tinha o que eu tenho hoje. Mas entendeu? Antes de eu perguntar para Simone, o filho pródigo, ele também era assim, ele tinha tudo na casa do pai. Tinha ou não tinha? Tinha. Né? Nós também. Cara, tem pessoas que chegaram em mim, pessoas da minha família, cara, por que você usou droga? Eu não sei explicar. Você sabe explicar? Não. Eu não sei. Eu só estava em um lugar onde me ofereceram e eu, por curiosidade, experimentei. E eu costumo dizer na Thalita, foi amor à primeira vista. A primeiro dia que eu fumei a pedra de crack, meu irmão, acabou. Então, assim, não é algo que se explica. Entendeu? O dependente químico, ele não consegue explicar, não, eu fumei por causa... Não, fumei. É por isso que muitas pessoas, igual você perguntou no começo, não acreditam na mudança, na cura. A cura é você conhecer Jesus de verdade. Isso é você, a cura é conhecer e se entregar, né? Se entregar. Cada dia mais entrar nele, porque não tem, velho, como você não tem. Hoje eu estava pregando e um rapaz perguntou para mim no meio do culto, você acredita em recaída? Eu falei para ele falou para mim, eu falei, eu acredito.
Daí ele falou assim, eu não acredito. Não, mas eu acredito. Na verdade, uma pessoa que não tem Deus, ou fala mal do próximo, porque muitos vêm para cá de recuperação querendo se libertar da droga. Só que fica falando mal do irmão dentro da casa. Entendeu? Então ele já está caído. Não tem como recair uma pessoa que já está caída. Tipo assim. Aí eu expliquei para ele. Falei, mas eu tô desde quando tantos anos liberto. Falei, mano, mas você parou de fumar cigarro, você parou de beber, você parou... Mano, você está recaído. Quando você não está com Deus, está caído. O pior tipo longe de dele não tem queda como. É aquela que não te leva para o fundo do poço. Longe dele não tem como. Você administra ela. Isso. Longe dele não tem E como. você, dona Simone, olhe? Então, o senhor estava falando sobre que a gente não consegue explicar por que a gente começou a usar droga. Isso foi uma questão de curiosidade, foi amigos, foi influência. Mas quando a gente vai perguntar para qualquer pessoa que usa droga por que ela permaneceu, ela vai dizer que é para anestesiar uma dor. Exatamente. Todos Ou uma vão perca, dizer, né? Anestesiar uma dor, anestesiar uma perca. Deus tem ministrado muito no meu coração esses dias sobre dor. Porque a dor, ela não é ruim. Mas na hora a gente quer fugir dela. Mas se a gente entendesse que a dor, ela não é ruim, a gente entenderia, por exemplo, eu estava ministrando no meu coração, a dor é por causa da ferida ou a ferida por causa da dor? Isso é forte. Né? A dor está ali por causa da ferida ou a ferida da dor? Não, a dor está ali porque há uma ferida, porque há uma enfermidade, porque há um problema e a dor está dando um sinal de alerta, tem algo de errado em você. E algumas dores vai ser tratada com, tipo uma dor de cabeça, com uma dipirona, algo que não dói. Outras dores vai ser tratada com algo que dói. Algumas dores, algumas enfermidades vai ser tratada com cirurgias, com procedimentos mais invasivos que vai causar dor. Então, o dependente, assim como muitas pessoas, ele quer fugir da dor. E ele permanece muito tempo na droga fugindo da dor. Da realidade, né? Fugindo da realidade. Quando eu anestesio essa dor, não há cura. Não há cura. E quando a gente vem para Jesus, a gente tem que encarar essa dor. É uma cicatriz mal curada, né? Isso. O machucado sempre vai estar ali. Sim, é como se a pessoa estivesse com uma febre, essa febre é uma inflamação no corpo. Aí ela pega e toma um remédio para acabar com a febre, mas ela não toma uma medicação para acabar com a inflamação. Não trata a raiz do problema. Né? Não tem um Superficial, tratamento. né? Isso. A droga é isso. A droga ela vai tratar aquela dor de imediato, mas ela não vai trazer a cura para ali. Aí quando a gente vem para Jesus, ele mostra a sua dor. Exatamente. É o que ele falou para a mulher do tanque, né? Do ele poço. mostra quem você é, na real, né? Quando ele falou assim, cadê o seu marido, né? E aí ela começa a fugir do assunto. Ela falou, não tem. Falou, disseste bem, porque tiveste, né? 5 maridos, o que tem agora não é seu. Quando ela percebe isso, ela vai que ele é profeta, aí ela muda, não exatamente do assunto, mas ela sai dali da história do marido dela e começa a trazer um assunto que vai trazer briga entre ela e Jesus, porque é samaritano e judeu, porque ela quer desviar o assunto. Quando você pega o adicto na dor, ele quer desviar o assunto. Exatamente. Ele vai sair dali, porque o Senhor ele vai confrontar a nossa dor para curar. E aí quando você pergunta para o adicto por que você usava droga, vai ter uma dor, vai ter um luto, vai ter uma perca, vai ter alguma situação que ele não se permitiu ser curado. E a dor ela está ali para dizer, tem algo de errado em você e você precisa ser curado. Estamos falando sobre sermos libertos, né, da droga, e não tem como sem a gente ser liberto de nós mesmos. Não há libertação de droga se eu não for liberta de mim mesma. Só Deus te mostra quem você é, né? Isso. Exatamente. E quando ele vai mostrar, vai doer. Dói. E aí eu tenho 2 escolhas. Ou eu encaro essa dor e recebo a cura, ou eu volto para o mesmo estágio. É tão profundo que a cura é de dentro para fora. Então ele vai lá no íntimo, lá no profundo e começa de lá para cá. E é onde que ninguém quer deixar tocar, né? Eu mesmo. O negócio é Não, isso cabuloso. Que a Simone falou nos volta lá no Filho Pródigo, quando... Por que ele saiu de casa? É uma incógnita, né? Cara, eu penso assim, Marcinho, o tudo que ele tinha era o dinheiro ele levava, o pai ele deixou. E exatamente, olha para a nossa vida. A gente tinha tudo dentro da nossa casa. Sim. Qual que era o motivo que a gente foi para as ruas? Nenhum. Eu Você mesmo. está entendendo? Porque a gente não aceita regras. A gente tem um coração rebelde. Na verdade, assim, o jovem, como nós somos jovens, né? Mas mais jovens, ele acha que liberdade é fazer aquilo que ele quer. Exatamente. Os seus planos, a sua vontade. E dentro da casa do pai você não tem isso. Não tem isso. Justamente. Não tem.
entendeu? Era realmente, meu pai, ele chegava em mim para disciplinar, eu falava para ele, falava, pai, você já teve o seu momento, agora é o meu. Se você não aproveitou, eu vou aproveitar o meu. Só que eu aproveitei da maneira errada. Eu escutei isso de um rapaz, de uma pessoa, e eu trouxe isso para a minha vida. Os meus melhores e maiores pensamentos me levaram a morar debaixo de uma ponte. Porque a gente faz o plano perfeito, mas é o meu plano. Em nenhum momento eu envolvi Deus, em nenhum momento eu envolvi meu pai. É o meu, a minha vontade. E a minha vontade me levou para onde? Provérbios fala, há caminhos que para um homem parece ser bom, mas o seu fim são caminhos de morte. Provérbios de hoje fala isso, né? Se não me engano, eu até falei hoje na hora do almoço. Tem uma coisa muito perigosa também, baseado na minha experiência. Eu fiquei 12 anos sem usar drogas. Aí eu tive uma recaída, depois eu fiquei quase 5 anos e tive a segunda recaída. Mas quando eu fiquei 12 anos sem usar drogas, eu tinha uma vida, aparentemente, em Deus. Só que seguindo os meus planos e não o dele. Deus, quando eu estava com 18 anos, ele falou para mim cuidar de adictos, de dependente químico, né? Ele me chamou para trabalhar com isso. Eu falei, não, eu quero o Nordeste. E Deus deixou eu ir. E eu fui para o Nordeste, eu fiz missão, e abrimos igreja, e alcançamos almas, e foi tudo muito bonito. Mas era eu fazendo o que Deus não mandou eu fazer. E o maior engano é porque parecia que estava dando tudo certo. Então, Deus está apoiando, porque as pessoas estão aceitando Jesus, pessoas estão se convertendo. No auge, eu pensava bem que estava no auge do meu ministério, conhecida dentro do estado, já tinha agenda para os Estados Unidos durante o próximo ano, estava tudo bombando. Eu falei, Deus está comigo. Mas você mesmo? E Deus falou assim para mim, entrega tudo e volta para Rondonópolis. Eu falei, não posso. Senhor, eu não posso. Tenho 2 igrejas, vou abrir mais uma, tem outro vilarejo, estou com a agenda toda para os Estados Unidos. O Senhor está mandando eu entregar tudo isso aqui e voltar para Rondonópolis? Para quê? Eu falei, não vou entregar. Amei mais a promessa do que o dono da promessa. Amei mais a benção do que o abençoador. Amei mais os status, amei mais posição, sabe? Amei mais o reconhecimento dos homens, porque Deus estava tudo dando certo. Qualquer pessoa que for olhar para a história vai falar, mas era uma história bonita, ela estava fazendo a obra de Deus, mas não era o que Deus havia mandado fazer. Deus havia mandado eu, desde os 18 anos, né, eu cuidar de dependente químico. Minha casa enchia de dependente químico. Quando eu larguei tudo e fui para o Rio Grande do Norte, Deus deixou eu ir. Deus me entregou ali e parecia tudo bem. Então, foi havendo vários problemas, principalmente porque eu não entreguei para Deus o que Ele pediu que eu entregasse, porque eu não queria retornar para Rondonópolis, até que tudo foi ruindo, e eu voltei depois para Rondonópolis e voltei para as drogas. Mas a droga foi a misericórdia de Deus, porque foi ela que me trouxe de volta para aquilo que Deus queria que eu fizesse, quase. Porque aí veio a oportunidade com o pastor, lá no Jacob, né, Jacob feminino, para mim cuidar de novo de mulheres, e eu não quis. Houve a oportunidade na pastora Maria José para mim cuidar de mulheres dependentes químicas, e eu não quis. E continuei seguindo a minha vida. Agora eu falei, não, Senhor, eu não vou fazendo mais... do seu jeito. Não vou mais me envolver em questão ministeriais. Não é o que o Senhor quer, mas não era isso. Era eu fazendo chantagem com Deus, né? E falei, vou trabalhar, vou estudar, vou casar, vou fazer qualquer outra coisa. E aí, quando veio de novo, ela caiu de novo nas drogas. Mas era de nós uma vez a misericórdia de Deus, para me colocar no lugar dele. Porque a pior coisa que existe é você dar certo naquilo que Deus não te chamou. O maior engano é a gente ter sucesso naquilo que Deus não nos chamou para fazer. Embora, como fosse no meu caso, eu pensasse que estava tudo bem, porque eu estava, digamos, fazendo a obra, mas não era aquilo que Ele nos chamou para fazer. É você ser bem-sucedida onde não há propósito de Deus, né? Para quem não sabe, a Simone, ela é obreira, né, da Casa Feminina, onde eu e a minha esposa, nós somos coordenadores. O Lucas, ele é coordenador hoje da igreja, né? E o Daniel, ele é o obreiro da igreja. Então, são pessoas que Deus trouxe para o propósito, para viver tudo aquilo que Deus tem na vida deles. Mas é aquilo que o Lucas falou, são processos.
né? Eu comecei falando no começo desse podcast, é onde as pessoas elas querem uma receita. Não existe receita, existe processo. Até porque, Marcinho, cada pessoa é única. Exatamente. Então, o meu processo não é o processo da Simone. É. Então não tem como eu falar, ó, faz isso, isso, isso que dá certo. Porque Deus quer tratar as suas particularidades. É a mesma coisa, quando a escola começou, a escola chamada era pau. Hoje a escola chamada é amor, é love. a única certeza... Pensa nos caras que devia ser difícil, porque... A única certeza que a gente pode dar, vai por aqui que vai dar certo, é entrar em Deus. Pastor Rodolfo Só. já bateu no C já? O resto... Pastor Rodolfo já bateu no C? Quase. Não, ele já bateu em mim aí, ó. Olha lá. Né? Então, entendeu? A vara da Essa correção. certeza. Eu faço a triagem dos meninos, eu sempre falo, cara... Mas bateu com amor, viu, gente? Isso é verdade. Te amo. Eu faço a triagem dos meninos e sempre eu falo porque eu creio que esse é o meu dever. Quando eu faço a triagem, eu sempre falo um pouquinho do que eu passei, o que eu perdi e o que Deus está fazendo na minha vida. Eu sinto e falo. E então Nossa, fugiu da mente que eu ia falar. Quando eu falo para os meninos, eu não quero que você faça as mesmas coisas, tipo assim, igual você falou, cada pessoa é uma pessoa. Cada uma pessoa. Só que a única coisa que eu te dou a certeza, cara, sabe o que mudou a minha vida? Quando eu entendi que eu preciso de Deus, 100% depender de Deus, porque não é mãe dando coisas boas, não é pai adulando, não é você ficar 3 meses, 1 ano no resgate, não, é você conhecer Deus. Essa é a certeza que eu dou, entendeu? Agora o resto, cada um tem o seu processo, tem o seu... Uma das piores coisas hoje, e isso eu falo com experiência na minha vida, é a família. Não que a família seja ruim, não me entenda mal, mas é o processo que a família dá no dependente. Eu acho que a família ela está despreparada para lidar Exatamente, acaba estragando aquele processo que você está fazendo, que você está construindo. Por quê? Porque o dependente ele é manipulador. Então ele quer as coisas, ele quer coisa boa, ele quer se vestir bem, ele quer andar bem. E aonde ele vai tirar isso? Família. Eu só vou ficar aqui se você comprar tal coisa. Eu só vou ficar os 9 meses se você me der um celular. Eu só vou ficar os 9 meses se você me der uma moto, ou um carro, ou uma casa, dependendo da condição. A família no desespero dá, mas em vez de você estar ajudando, você está atrapalhando. Tá amando do jeito errado, tipo assim. Exatamente, né? entendeu? Porque... Então são as famosas muletas. Igual eu falei, em 2019, quando eu falei pra você da outra vez, a minha mãe parou, eu vim do Paraguai com a minha mala, falei, minha mãe, cara... Hoje eu entendo aquele versículo lá, pode uma mãe abandonar o filho, né? Esquecer do filho que ainda mama, eu todavia. Porque eu cheguei, cara, com a minha mala todo felizão. Falei, mãe, é minha mãe, por mais que eu fiz. Cara, ela me deixou na rua literalmente. E me falou várias coisas. Aquilo ali foi quando eu falei pra você, virou uma chave na minha cabeça. Tive mais 2 recaídas de 2019 pra cá. Só que, cara, aquilo ali pra mim foi, entendeu? Ali ela me amou. De um jeito, sabe, que ela nunca imaginou que ela ia chegar naquele ponto. Só que antes ela me dava as coisas, cara, eu sei que não é uma boa intenção, só que as coisas me afastavam cada vez mais de Deus, porque eu tinha tudo, então não passava necessidade, eu não tinha aquela experiência de sabe, uma necessidade que para te conduzir a um... Na verdade, assim, ó, Deus quer levar essa pessoa para o deserto e a família é o que sustenta o cara no deserto dele. Exatamente. Então ele nunca reconhece Essa é a o palavra. deserto na vida dele, É isso porque mesmo. tem alguém que sustenta ele no deserto. Então fica confortável. A cura do Daniel começou quando a atitude da mãe dele foi essa. Falou, você agora está sozinho. Um dia eu não entendi, mas hoje eu agradeço. Eu tava morando com a minha mãe, e aí eu peguei um dinheiro dela, né? Roubei ela. E aí depois de uns dias eu voltei. Eu falei, né? De boa, chega lá, choro, conta aquela história mãe, mais né? triste, né? Minha mãe vai passar o pano. Eu também pensei. E aí eu cheguei em casa, ela não tava, eu pulei o muro, entrei, eu vi que a porta tinha mudado, eu falei, tá diferente. Aí eu fui no fundo. Quando eu cheguei no fundo, tava minhas 2 bolsas e uma carta escrita bem assim: casse o seu rumo. Cara, na hora que eu vi aquilo ali, eu falei, cara, é minha mãe. Parece que o chão... Você tá entendendo? Mas, cara, é necessário nós passar por Sabe? isso para entender o propósito de Deus na nossa vida. Os 2 primeiros dias eu fiquei revoltado tudo e tal, mas ainda deu para aguentar. E depois eu comecei
a chave na minha cabeça, a catraca girou, comecei. Aí meu pensamento de lá para cá foi o quê? Eu não tenho mais mãe para me sustentar, não tenho mais pai para me passar a mão. Agora ou eu mudo, ou eu vou para Jesus, ou procuro uma melhora que é só Ele que vai me dar essa que eu preciso, ou eu volto para trás e me mato nas drogas. Aí foi onde que eu vim para cá em 2021, né? E tudo graças a Deus. A família ela é conhecida como codependente, né? Ela tem o dependente químico e a parte da família mais próxima que é a codependência. E é que sustenta toda a dependência. Exatamente. É quem sustenta tudo. E é muito difícil é muito difícil alguém da família entender, você está amando da maneira errada. Então, quando uma mãe vira essa chave nela, que fala assim, caça seu rumo, cortou, acabou a mamata, né? O cordão umbilical foi cortado. Quando ela entende que ela precisa desligar dessa dependência, é onde começa o processo também do dependente, da libertação dele. O meu foi nesse caso aí. Porque o que acontece muitas das vezes é a pessoa faz o tratamento, ou fica um tempo na clínica, casa de recuperação, e ela retorna para casa. Algumas coisas mudaram dentro da pessoa, dentro do tratamento, mas não mudaram dentro da família. Então a família começa a tratar aquele que chegou agora como tratava antes, sem colocar os limites de novo, então a família tem que acompanhar todo o processo junto. A gente acompanha algumas mães, né, lá na Thalita, a gente acompanha algumas famílias, umas entendem, outras não entendem, mas a minha mãe entendeu. A minha mãe, quando eu falei, mãe... Profundamente. A minha mãe entendeu. A minha mãe, quando eu falei assim, mãe, eu vou ficar na Thalita, eu pensei que minha mãe ia ficar triste, né? Ela falou, glória a Deus, aleluia. Você não Quanto vai tempo você já está na casa. Thalita? Já? 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses. Forte, hein? A minha mãe falou, graças a Deus. Eu falei, mãe, mas eu ia cuidar da senhora. Achei que a senhora ia ficar preocupada. Ela, não, Querendo eu quero que você querendo cuide de manipular você. de novo, já, tipo assim. Cuida de não você. fica comigo. Tipo assim, me dá paz, mulher. Mas... Então, ela virou a chave nela e isso faz virar a chave Foi em bom mim. para você, para ela e para todos. Sim, com certeza, porque a família sofre. A minha mãe engordou, acho que 5, 8 quilos depois disso aí, porque ela descansou. Eu saí daqui e fui para São Paulo porque eu queria liberdade. Eu falei, não, eu vou para um lugar onde ninguém me conhece, ninguém conhece a minha história, não tem que falar nada da minha vida, do passado, a vida desgraçada. Lá eu vou viver tudo diferente, vou fazer tudo diferente, vida que segue. Cheguei lá, meu irmão. Nos primeiros dias, beleza, fui, né, sempre envolvido na igreja, conheci pessoas. E através dessas pessoas eu conheci a minha primeira esposa, né? E cara, eu achava que o casamento ia mudar a minha vida. Eu achava que ia acontecer algo assim a partir do momento que eu casasse, eu ia ser transformado por alguma coisa. Eu virar achei o príncipe, que deixar de ser um sapo e virar o príncipe. eu achei que ia virar um super saiyajin, nível hard, e a minha vida ia ser outra. Instantâneo, uma mudança. E aí, cara, casei, a coisa mais linda, meu casamento, a família, a festa, tal. Moço, eu acordei no outro dia. Eu olhei e falei, cara, não mudou nada. Eu sou o mesmo, mas... Continua do mesmo jeito, cara. E aquele trem dentro de mim, aquele vazio dentro de mim, você tá ligado? Parece que houve uma frustração. Eu me frustrei, porque realmente eu esperava algo mudar. Você lançou toda a expectativa ali. Porque eu via as pessoas. É por isso que nós não devemos basear a nossa vida nas pessoas, e sim em Deus, né? E eu olhava as pessoas, eu falava, nossa, ela é tão feliz com o casamento dela. Eu olhava para outra na igreja, nossa, vive tão bem, eu quero isso para mim. Cada um é Você tá entendendo? Eu acordei cedo, achei que ia ter todo... Cara, não aconteceu nada. E assim, eu me envergonho de falar isso, né? Mas, cara, eu usei droga no mesmo dia. Eu tava em lua de mel, usei droga, velho. Deixei a minha companheira em casa e fui pra biqueira usar droga. Você tá entendendo? Por causa da insatisfação. E é uma das coisas que mais reina no dependente químico. Com alguma expectativa e se frustrou, né? E a mesma coisa, o dependente químico, ele passa os 9 meses dentro do tratamento, e aí ele gera algo, né? Não, eu vou voltar para minha família, a minha família vai fazer uma festa, né? Vai estar todo mundo me esperando, aí chega lá, não encontra nada disso. O que entra no coração dele? A frustração.
Você falou em festa, eu até mostrei pro Lucas uma foto. Acho que foi pra você que eu mostrei. Não sei pra quem foi que eu mostrei uma foto antiga que eu achei no Facebook de 2015. Foi pra mim. Pra você, né? Fizeram até um aniversário, acho que foi antecipado, na verdade. Foi tudo jovem em casa. Meu aniversário era 2 de junho, né? Era meu aniversário, dia dos namorados. Ia cair num sábado. Fizeram o aniversário na sexta. Surpresa pra mim. E no outro dia, o que aconteceu? Eu desandei. Cara, sabe? Então, não é... Foi incrível, cara. E minha mãe ficou tão triste aquele dia, então... E eu fiquei também daquele jeito, mas... Não tem como é que a gente... São dois problemas, né? Primeiro, as expectativas que a gente cria. Você criar expectativa se prepara para ser frustrado. Não quer ser frustrado, não cria expectativas. Não cria expectativas. Né? Não lança expectativas nos lugares errados. Verdade. E a falta de contentamento. Gente, a falta de contentamento, a insatisfação, ela é uma das armas mais perigosas que tem de autodestruição. Porque quando a gente entende com o apóstolo Paulo que ele fala, eu sei estar contente em tudo, seja fome, seja tristeza, seja guerra, seja doença, seja prisões, ele está dizendo, eu vou passar por tudo isso aqui tranquilo. E o versículo que combina com isso que você falou é aquele lá em Provérbios. A alma farta, ela pisa favos de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. É exatamente isso que você está falando. Quando nós estamos bem, nós não queremos saber de Deus, não. Mas... ruinou tudo, qual que é a primeira coisa que sai da nossa boca? Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Cara, a gente falou de algo impactante, a gente falou das renúncias e a liberdade, que é o que o dependente químico mais gosta, né? É ou não é? Eu quando eu estava dentro de uma casa de recuperação, o que eu mais queria era liberdade, era ir para a rua, fazer as coisas... Mas a liberdade, ela é perigosa. Se você não souber. A verdadeira liberdade está presa em Deus, né? Na verdade, ela é traiçoeira. Bem traiçoeira. Assim, aonde que é a liberdade? A palavra fala, onde o Espírito do Senhor está, aí é a liberdade. A liberdade. Porque aí há domínio próprio. Exatamente. Liberdade não é você fazer aquilo que você quer, é você ter o direito de escolher o que fazer. Nossa, isso aí foi fantástico. Né? Porque a droga, a primeira coisa que ela rouba de você é a tua liberdade. Porque o dia que você começa a querer dizer não para ela, você vê que você não consegue mais. Então você está sujeito, escravo. Isso é a primeira coisa que eu trato com os meninos, geralmente quando chega na casa de recuperação, eu falo, cara, para de achar que aqui você está preso. Lá você era um escravo, aqui você é livre. Você é filho. Aqui ó, a porta está ali, você pode sair a hora que você quiser. Mas você está escolhendo ficar aqui dentro. Lá você não tinha escolha de usar ou não usar. Lá fora a tua escolha era subjugada. Então aqui você tem que aprender a ser livre. E o que é aprender a ser livre? Entender que se a minha liberdade me leva para longe daquele que me libertou, eu sou escravo de novo. Top. Eu tenho que entregar minha liberdade a Deus porque eu entendo que eu não sei ser livre sem Ele me dominar. Sem Ele estar cativo no meu coração. E isso é uma das coisas que eu entendo sobre a palavra do filho pródigo. Porque ele quis ir para aquela terra. Tanto é, ele podia gastar o dinheiro ali perto do pai. Dentro da casa do pai. Mas ele preferiu ir para longe. Porque ele queria viver dissolutamente. A palavra dissoluta é viver conforme a sua vontade, conforme o seu querer, conforme o seu jeito. É viver uma vida regrada, né? E qual que é e o que nós buscamos nisso? Os nossos prazeres. Quando é isso que o Lucas falou, quando nós escolhemos ser escravo, na verdade nós estamos escolhendo os nossos prazeres. E aí Deus ele nos entrega as nossas paixões. Cara, e aí é algo bem complicado. E escolher por Deus, cara, é você escolher se enfrentar todos os dias. E é por isso... Ninguém quer. E aí é quando você encontra um ex-usuário de droga liberto, é porque ele escolheu viver uma vida em Deus. Você está entendendo? E aí a medicina acha que isso é uma doença, que não tem cura, mas eu contesto isso. Cara, eu falo muito com os meninos assim, falei, cara, você está sendo treinado para o seu dia mal. Exatamente. Porque ninguém cai as meninas hoje na praia tomando água de coco, quando tudo tá bom e Deus tá falando, você cai no dia mal. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha vida. Eu perdi meu pai, eu sei a dor que é, o Marcinho também já perdeu. O dia que eu perder minha mãe, quem é o Lucas? Quem é o Lucas sabendo que a droga vai anestesiar toda a dor que ele tá sentindo no coração dele? Exatamente. Você entende? Porque esses dias são divisores de águas. Porque é a mesma prova que te aprova, te reprova. Rapaz, eu tava conversando com um pastor. E o pastor Rodolfo, ele me conhece.
E em outras épocas, cara, eu parava, eu retrocedia, eu entrava para dentro do meu quarto e não tinha quem fazia eu sair. E nesses últimos dias, cara, tem sido difícil, mano. Entendeu? Tem sido, assim, dias difíceis, mas uma coisa que eu entendo, que mesmo nos dias difíceis, eu sei que o Senhor está comigo. Amém. Lá em Lucas, a Bíblia fala, Jesus ele fala assim, ó, no mundo a gente vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, se alegra, porque eu venci. Então ele está nos mostrando um caminho que nós também vamos vencer, não é verdade? Então isso aí que você falou é algo extraordinário, porque adorar a Deus quando tudo está bem é bom, e aí quando o mundo está caindo ao seu redor? Você quer saber de fato se você encontrou Deus? Olhe nos lugares onde nada diz que Ele está e veja se você percebe Ele lá. Olhe nos piores momentos da sua vida, velho. Tudo que você passou de ruim na sua vida e tudo que pode estar acontecendo na sua vida. Você encontra Deus aí? Você de fato entendeu o que Romanos diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Quando eu vejo que algo não está cooperando para o meu bem, sabe o que eu entendo para mim? Eu deixei de amar Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Exatamente. Só que a gente olha para isso aí, a gente só quer o bem, as coisas boas de Deus. Na verdade, esse versículo podia dizer, toda as merda que acontecer com você coopera pro seu bem, velho. Porque as coisas boas é lógico que coopera pro meu bem, velho. Sim, mas a gente larga o lado, a merda e quer enfatizar a coisa boa. Não, eu ganhei um carro, é presente de Deus. Ei, Márcio, esses dias eu tava lendo a Bíblia aqui, que a gente costuma, né, à tarde, na oração, eu sempre oro, mas eu fui ler. Aí eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha vida, pensar. De 20 amigos, vamos por 10 amigos meus mais próximos, sobrou 2, 3 é muito. Então eu perguntei para Deus, por que eu estou vivo? E eles estão todos mortos e eles não aprontou um terço do que eu aprontei. Aí eu comecei a lembrar, igual o Lucas falou, dos lugares por onde eu andava, as madrugadas louco, as tretas que tinha na rua, os caras falando que ia me matar e tudo mais. E eles sempre me guardando. Eu vejo eu saindo do caminho que Deus queria, indo para o outro lado, mas a mão dele sempre... Rapaz, uma das maiores experiências assim que eu passei com Deus, o Daniel falando, cara, eu tava lá, eu tava no fundo do poço, realmente, no fundo, entregue, meu pai já tinha morrido, eu não tinha onde morar, a casa que era minha, as pessoas tinham alugado, tinha outras pessoas, então tipo assim, eu tava morando de favor dentro da casa da minha avó, né? Uns dias atrás, uns dias antes de acontecer, um cara chegou em mim e falou, Marcinho, o negócio é o seguinte, cara, vai embora daqui. Eu tava em um lugar e eu ouvi os caras falando que vai te matar. Eu falei, que nada, moço, não vai matar nada não. Tem quando você tá desacreditado já? Eu falei, não vai, beleza. Aí o cara, não, quem avisa, amigo, é. Passado não muitos dias, outro cara me parou e falou, velho, vai embora, mano. Sai de Rondonópolis, cara, o trem aqui não tá bom, o que eu tô ouvindo de você não é coisas boas. Eu falei, não, moço, eu sou de boa, ixi, eu me garanto. Beleza. Então, um belo dia lá, mano, sábado de aleluia, lembro até hoje. Rapaz, chegaram um povo lá em casa, aprontou um pampeiro, e corre daqui, corre dali, caibrada. Mano, eu tomei altas caibradas nesse dia, corri pra dentro da casa da minha avó, escondi dentro de um guarda-roupa, mano. Lembra de Deus, né? Não, e no meio daquela aflição toda, porque, cara, eu nunca tinha passado por um trem daquele, você tá entendendo? Mas foi avisado, né? Deus usou o cara pra... E aí, cara, a única coisa que veio na minha cabeça foi quando a minha tia falou que Deus, ele tinha um plano na minha vida. Você tá entendendo? E aí eu falei, cara, se Deus realmente é na minha vida, ele vai me livrar disso aqui. Véi, e o cara olhou tudo e não olhou dentro do guarda-roupa. Ali realmente eu vi que Deus, ele tinha algo de diferente na minha vida. Ah, eu mudei minha vida naquele momento? Não mudei. Eu continuei na mesma vida. Foi o que ficou ali no seu mas aquilo marcou. Subconsciente. Como você falou, né? Foram as impressões de Deus, foi deixada. Exatamente. De pouquinho em pouquinho foi o processo da impressão dele de fato se tornar real na sua vida. As sementes foram plantadas, né? Deus, ele plantou para que hoje eu olhasse e eu visse que não era porque eu era bom. Não era porque eu era um cara de sorte, mas era porque realmente a misericórdia de Deus me alcançou naquele dia que eu estava lá dentro do guarda-roupa. Entendeu? Eu fui alcançado pela misericórdia, porque a palavra fala
que o fato de nós não sermos consumidos é pela misericórdia do Senhor que se renova todos os dias. Marcinho, você falou de semente aí, eu lembrei, até comentei com o pastor Rodolfo. Falei, tipo assim, quando eu falei que eu não aprontei, os meninos que morreram, meus amigos, não aprontou um terço do que eu aprontei. Eu perguntei, mas por que eu estou vivo? Deus me fez lembrar quando tinha uns 6 para 7 anos, quando eu comecei a me entender por gente. Eu lembro do meu pai indo para as vigílias, minha mãe orando nas madrugadas, e o pastor Rodolfo falou assim, eu falei, pastor, será que eu sou fruto do que? Ele falou, você está aqui porque eles plantou, com certeza. porque eles te ensinou, Dani, eles te ensinou o caminho, por mais que você foi para outro lado, né? Mas no meio de tudo isso, você tinha dentro de você aquela palavra, e outras orações deles, que foi regada, que foi chorada, a semente que eles, né, plantaram chorando nas madrugadas, é o que também a oração do e justo hoje, pode então muito Deus me seus fez efeitos. ver. Eu lembrei de quase todos os meus amigos que morreram, quase todos não, todos que morreram, nenhum tinha família evangélica. Mas E você eu pode ter tinha meu certeza pai e minha que- mãe. Então as orações me trouxe aqui, forte. Sobre ver os momentos ruins, né? As impressões foram ficadas. Quando eu olho para os meus momentos bons, eu vejo Deus, mas eu vejo muito mais a mão de Deus nos meus momentos ruins. Eu vejo muito mais a mão de Deus no vale da sombra da morte, a mão de Deus nos livramentos, em me tirar de lugares, questões de 5 minutos que chegavam e mataram as pessoas de poucos Só minutos. ele mesmo, né, pode fazer algo que só Sabe, ele. eu ouvi aquela voz, sai daí agora, e alguma coisa dentro de mim vai me sair, e pessoas que passaram e falaram assim, entra aqui e me tirar, porque já sabiam que tudo que estava armado. Então, eu vejo a mão de Deus, a misericórdia dele alcançando sem nenhuma razão, nenhum motivo, porque eu estava fazendo tudo que não deveria fazer, e ainda assim a mão de Deus estava lá, livrando a todo tempo. Então, quando eu olho para momentos de dores, eu vejo muito mais a mão de Deus. Quando eu olho para os livramentos, para os momentos de morte, quem olha para mim hoje fala assim, essa menina não aprontou muita coisa. Mas eu era muito jurada de morte, porque eu era muito desacreditada, e eu me envolvia em umas coisas assim, não sei, mas eu estava lá no meio, sabe, do nada, a Simone estava no meio daquelas coisas ali. O B.O. te procurava. Diz que as bênçãos nos alcançarão, né? Os B.O. me alcançavam. E eu vi muito livramento de Deus. Eu vi muito livramento de Deus. Eu acho que teve uma época da minha vida assim, foi a semana que eu ouvi falar de Jesus. A semana que pregaram Jesus para mim, eu já comentei aqui no podcast, né? Eu estava num assalto e a pessoa pregou, falou de Jesus Cristo para mim. E naquela semana, acho que foi a semana que mais tentaram me matar, assim. Eu era saindo de uma e outra. Eu cheguei da minha mãe e falei, mãe, agora eu vou morrer, porque parecia assim, durante um dia, 2, 3 tentativas para me matar, e eu vi a mão de Deus me livrando de todas elas. Vejo a mão de Deus me livrando desde o ventre da minha mãe. Deus me curou de uma doença, né, chamada síndrome de Marfan. Nasci com uma doença no coração inoperável, incurável, e o Senhor, nos meus últimos, né, exames que foi feito, não tinha mais nada, coração totalmente curado. E a pergunta é, o que a gente faz com tudo isso agora? Porque a gente pode fazer igual Ezequias e não fazer nada com os milagres que Deus nos deu. O que nós vamos fazer daqui para frente, né? O Márcio fala muito, não é como a gente começa, é como a gente termina. Exatamente. Então, quando a gente olha para trás, a gente vê tantos milagres que o Senhor fez, tanto livramento, mas o que nós vamos fazer com isso agora? Porque agora nós entendemos que o mistério está em se relacionar com Deus, em conhecer a Deus. Aí a cura. Né? Agora nós entendemos isso, então nós vamos fazer o que com essa oportunidade que o Senhor tem nos dado? Porque se nós olharmos para trás, foram muitas e muitas oportunidades e livramentos que Ele nos deu. Eu acho muito forte, Márcio, isso que a Simone falou, que chega um momento que é crucial na vida de qualquer pessoa que quer viver para Deus e com Deus, que é isso que a Simone falou. Quando você chega para Deus, você quer o quê? Você quer ser curado, você quer ser liberto, você quer ser isso. E aí quando Deus te dá isso, e de fato Ele chega um momento que Ele faz uma pergunta para você. Você agora vai viver a vida que você quer viver? Ou você entendeu que a vida que eu tenho para você é para você viver a vida dos outros? Você viver em função do próximo. O que você vai fazer com os milagres que eu fiz? Você vai viver a sua vida e se contentar só com os milagres que eu já fiz? Ou você vai ser uma extensão do meu ministério aí na terra? Esse é o momento de qualquer pessoa que vai ser crucial. Porque ou você se aprofunda em Deus ou você estagna e volta para o fundo do poço. E é exatamente isso. Uma das coisas que eu tenho lutado para sair é disso aí, é do comodismo. Porque assim, libertar da droga
Beleza. Aí você casa, você tem uma casa, um carro, começa a trabalhar para você mesmo, aí você se estagna naquilo, não, eu acho que isso aqui, aí você abraça aquilo e fala, não, é isso aqui que Deus tem para mim. Seu reino é esse. Você está entendendo? Mas o pastor Rodolfo, ele sempre prega muito no meu pé que eu posso ir muito mais além, e hoje eu tenho enxergado isso. E não é no meio das coisas boas, é no meio da dificuldade. Porque há uns dias atrás o pastor Rodolfo ele pregou sobre a saída do povo do Egito. Sim. E existia 2 caminhos. Um caminho que demorava 40 dias e um caminho que demorava 40 anos. E o Senhor levou o povo pelo caminho que demorava 40 anos. Nós olhar isso, a gente fala, cara, mas não tem lógica. Por que o povo demorou? Mas pelo caminho que levava 40 dias, tinha os filisteus e o povo não estava preparado para a guerra. Então eu creio que tudo que a gente passa na nossa vida hoje, nesse tempo presente, Deus ele já vem preparando nós há muitos dias. Sim. É nos não que a gente recebeu, é nas correção que nós recebemos e no dia a dia da nossa vida, as frustrações nos prepara para isso. Os dias maus nos prepara para isso. Mas a gente tem que ter esse discernimento e ver Deus nisso. Não olhar isso como algo do inimigo, porque a gente geralmente a gente põe culpa no diabo. Ah, o diabo não, cara, não é. É tudo coopera para o bem. O diabo trabalha para Deus. Você está entendendo? Então a gente está envolto em algo que Deus ele está nos capacitando para viver algo mais fundo em Deus. Mas a gente precisa ter esse discernimento. Eu passei muito tempo nessa situação. E tipo assim, eu tô saindo. Porque eu achava que era aquilo. Entendeu? Ver minha vida de boa aqui agora, acabou. Você já alcançou, por exemplo, eu tava morando debaixo de uma ponte. Você tá entendendo? Eu tava morando debaixo de uma ponte. Hoje não, hoje eu vou para minha casa, eu vou chegar lá, eu vou encontrar minha esposa, eu vou encontrar uma roupa limpa, eu vou encontrar alguma coisa dentro da geladeira para comer, uma coisa que eu gosto. Final de semana eu vou trabalhar para mim e a gente olha aquilo e fala, uau, era tudo isso que eu sonhava. E a gente cria um casulo e entra dentro. Você está entendendo? E a gente não compartilha isso com Deus. Você está entendendo? A gente não compartilha isso com Deus. Nós vivemos a nossa vida. Aí lá no dia que eu tiver mal, eu lembro de Deus. Ah, lá no dia que eu passar uma dificuldade financeira, eu lembro de Deus. Ah, lá no dia que eu tiver uma abstinência, eu lembro de Deus. Mas e aí, se for tarde? Né? A gente vê aquele fazendeiro que construiu um celeiro grande e ele falou, agora eu vou gozar da vida, vou viver. E aí uma voz diz, e louco, se hoje te pedir a sua alma. Entendeu? O que a gente fez para Deus, cara? A gente correu atrás dos nós É exatamente isso. Hoje eu tenho entendido que o recurso que chega na minha mão não é para mim, mas é para o meu próximo. Você está entendendo? O pastor ele fala que a gente tem que granjear amigo para a eternidade. E eu muitas das vezes, cara, na minha mente fechada, no meu egoísmo, eu busquei as coisas para mim. Eu vou até confessar publicamente, eu nunca fui um cara de partilhar as coisas. Porque eu sempre tive que correr atrás das coisas. Desde novo, você está entendendo? E hoje eu ter que dar algo para os outros, algo que me custou. A Bíblia fala sobre isso, né? Eu tenho que ter prazer mais algo que me custou, eu ter que dar para o outro que... Pode vender daqui 2 dias, 3 dias. E quantas vezes você chega aqui na igreja, você dá as coisas aqui, aí você vem aqui e você fala, né? Tipo assim, eu vou dar um exemplo. Eu dei algo para o Daniel, mas aquela coisa ela tem valor sentimental para mim, mas para o Daniel não tem. E aí o Daniel vê outro cara e dá. Aí você chega aqui, você vê aquilo que você deu para o Daniel, com o outro você fala, nossa, mano, mas eu dei para o cara. Mas e aí, cara, o cara não tem o mesmo coração que o seu. O cara tem entendido o que é a partilha. O cara, você está entendendo? Isso é uma das coisas que eu tenho, que Deus ele tem me tratado nesses últimos dias, você está entendendo? Porque é difícil, cara.
eu ter que olhar hoje, ter que partilhar, eu tenho que abrir mão, eu tenho que dar sem olhar quem. E soltar o controle do que você partilha. Exatamente. Né? Dá para o Daniel, e se ele quiser dar para outra pessoa, ou seja, não é mais seu. Isso, soltou. exatamente. E a gente quer até escolher quem a gente quer abençoar. O Lucas, ele me deu um tênis quando eu cheguei aqui, do Puma, lembra? Um Puma? Lembro. Que você comprou para mim? Cara, eu também era difícil. Eu sempre gostei de me vestir bem, sempre gostei de ter 3, 4, 5, 6 par de tênis. Hoje eu não tenho mais tudo isso, mas eu tenho Deus. Aí, Márcio, eu cheguei aqui, ele foi, me levou e comprou um tênis para mim. Comprou um tênis para mim, beleza. Deu uma semana. Um rapaz chegou na triagem, tal, falou que não tinha tênis, tal. Eu falei, depois eu vou ver se eu consigo um para você. Aí eu tinha um que eu trouxe quando eu vim, 9 meses atrás, e esse que o Lucas me deu. Aí eu fiquei entre a fé e a razão. Eu falei, eu dou o que o Lucas me deu, eu não vou dar o tênis aí pro cara. Aí eu falei, não vou dar não. Só tenho esses 2, que era acostumado a ter 6. Aí algo falou no meu coração. Depois de uma semana que ele ficou na triagem, chegou acho que na segunda, na terça, no domingo, todo mundo reunido ali, eu fiz uma coisa que eu nunca fiz, cara. Eu tirei o tênis do meu pé, todo mundo ficou olhando assim, achando que eu fiz para ele mostrar. Não foi. Tirei o tênis do pé, velho, e dei para ele. Ele ficou tão feliz que para mim era uma coisa tão... Ele ficou tão feliz, saiu tudo. Eu li uma passagem lá na Bíblia, onde Davi ele quis ir construir um altar para o Senhor. E ele chegou no dono da terra e falou, quanto que custa essa terra aí? Aí o cara, não, é para você, meu rei, eu vou te dar. Aí o Davi olhou para o cara e falou, não, eu não posso oferecer algo para o Senhor que não me custe nada. Pode me falar o valor da terra que eu vou pagar. E é isso. É muito fácil eu dar aquilo que não... Você está entendendo? Mas e ser igual aquela viúva pobre que deu tudo que tinha? Tudo que tinha. Entendeu? Mas nisso, o X da questão, eu estava preocupado com o que o Lucas ia pensar. Eu pensei, o Lucas não vai me dar mais nada. Inclusive, não. Olha lá. Inclusive o relógio que eu troquei com esse aqui, ó. Troquei com o Fabondes aqui, ó. Outro relógio que eu dei pra ele, que ele trocou de novo. Mas eu dei, cara. Assim, bem dizer, troquei, eu dei. Enfim, porque eu não pensei no que ele ia. Eu pensei no começo, sim, mas depois algo falou pra mim: dá o tênis, cara. Não foi ele que te deu, foi eu. E outra, ele é um dos meus mantenedores aqui, os mais fortes. É ele. Amém. Esse cara aqui, entendeu? Hoje não foi um tênis, aquilo lá foi uma porta de entrada. Cara, a gente partilhou de coisas boas, mas eu quero perguntar agora individualmente para cada um. O que tem funcionado na sua vida, Lucas, para você chegar até aqui? Marcinho, o que tem funcionado na minha vida é entender que eu tenho que crescer em Deus. Todos os dias da minha vida, constantemente. E como que eu cresço em Deus? Crescendo em renúncias. Todos os dias. Porque todos os dias eu me deparo com um Lucas que eu não quero ser, querendo aflorar dentro de mim. Todos os dias a minha ira quer me dominar, às vezes a vontade de usar droga, vontade de masturbação, de pornografia, porque eu entendi que a minha vontade não se converte, mas eu domino ela. Tem dia que eu leio porque eu tenho que ler, velho. Eu não quero ler. Tem dia que eu deito para orar, eu levanto para orar porque eu tenho que orar. Mas eu entendi que eu vou permanecer nesse lugar, velho. Porque nesse lugar a transformação na minha vida. O que tem dado certo? Permanecer na palavra de Jesus. Né? Vai doer, mas tem que doer. Né? Eu tenho aprendido, como a Simone falou, dos meus momentos de maiores dores. Foi onde eu mais vejo o cuidado do Pai. Amém. E você, Daniel? É mais ou menos, é isso que ele falou tudinho e mais um pouco, né? A palavra de Deus fala que Deus não tem prazer naquele que põe a mão no arado e tira e olha para trás. E eu fui muito tempo esse cara. Começava e não terminava, e enfim. Hoje, cara, é uma vida de entrega, de renúncia, igual o Lucas falou, todos os dias. Porque todo dia o diabo, como o pastor fala, ele não se converte, velho. Ele tá ali para tentar todo dia, o trabalho dele é esse. Eu acordo, abro o olho, ele já tá ali. Só que eu tenho que ver também que Deus está ali. Ele que me deu mais uma oportunidade de todo dia escolher por Ele. Então, cara, todos os dias a renúncia, entrega e não se acomodar. Não se contentar com pouco. Esse dia eu estava conversando com o Lucas, que eu estou muito vagabundo espiritualmente. Preciso ler mais, preciso orar mais, voltar a orar nas madrugadas. Então é isso que vai me manter de pé, uma relação com o Pai. Exatamente. E você, Simone? É a minha relação com Deus quando eu fecho a porta. Porque houve um tempo que eu pensava que a minha relação com Deus ela era paudada
o quanto sucesso que eu tinha. Teve um tempo que eu pensava que estava tudo bem, dependendo de quantas pessoas eu preguei e se converteram, e que quantas coisas que eu fiz, e tudo que era voltado para as minhas obras, o que eu tinha feito. Houve-se esse tempo que eu pensava que isso é que media a minha comunhão com Deus. Até que ele me pediu para me entregar tudo no altar, né? E aí eu entendo hoje que o que me mantém em pé é as portas fechadas com ele. É o meu relacionamento no secreto. O meu secreto é eu e ele e eu, sem aplausos, sem palmas, sem nada. Só eu e ele. Porque a criação que eu tive é sucesso, 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 sucesso. Buscar pelo sucesso sempre e constantemente. Era isso, para isso que meu pai me educou, que eu tivesse sucesso. E quando eu venho para Deus, eu falava, eu preciso ter esse sucesso, eu preciso que as pessoas olhem para mim e me validem. E Deus falou, entrega tudo, deixa tudo, e é um secreto. Então, o que me mantém hoje, aonde que eu estou no Senhor, é entender que eu preciso viver os planos e os propósitos que Ele tem na minha vida antes da fundação da terra. E que não são os meus planos, não são os meus propósitos, não são os meus projetos, não são os lugares que eu quero estar, mas é onde Ele quer que eu esteja, fazendo o que Ele quer que eu faça. Que é o que eu digo hoje. As pessoas, às vezes, podem achar que é uma frase clichê minha, mas eu sempre falo isso. Eu sei que eu estou onde Deus quer que eu esteja, e eu sei que eu estou fazendo o que Ele quer que eu esteja fazendo. E isso, para mim, é o suficiente. É quando eu entro lá no meu secreto com Deus, e eu sei que está tudo bem, que eu estou fazendo o que Ele quer que eu faça. E renunciar às coisas que Ele manda renunciar, que não são fáceis, né? Acho que não é fácil para ninguém renunciar, né? Renunciar Obediência também, né? Obediência é tudo nossos primeiro. Planos, nossos projetos, os nossos propósitos, as nossas coisas. Muitas das vezes já passou na minha cabeça, mas você está fazendo o que aqui? Né? Vivendo a vontade de Deus. E é isso que importa. Amém. Uma das coisas que eu tenho procurado a viver é não olhar para Deus e nem olhar para o meu relacionamento como uma obrigação. Aí eu tirar esse peso. Eu tenho que me relacionar com o Senhor porque é prazeroso eu estar com Ele. Não porque eu sou obrigado a estar com Ele. Porque quando nós colocamos essa obrigação, na verdade se torna um jugo, um peso. E a Bíblia fala que o fardo dele é suave, né? Que o fardo dele é leve, que o jugo dele é suave. E eu tinha muito essa pressão de me cobrar, e quando eu não orava, aquilo me condenava. E hoje eu tenho entendido que se Ele é meu Pai, quando Jesus ele me encontrou, Ele não me encontrou por obrigação, Ele me encontrou por amor. O amor dele me encontrou lá debaixo da ponte, eu fedido, noiado, maltrapilho. Você está entendendo? Mas não foi porque ele foi obrigado a ir. Foi porque ele quis e ele se dispôs morrer numa cruz por mim. Ele se dispôs se entregar por mim. E é isso que eu tenho que... É isso que eu tenho buscado a entender todos os dias. Eu não preciso trazer essa condenação de orar. Mas eu preciso orar porque eu amo Ele, porque eu amo estar com Ele, porque é prazeroso estar com Ele. É como se Ele estivesse me esperando. Você está entendendo? É como, tipo assim, eu tivesse um horário marcado, vai dando aquele horário e ele vai estar lá me esperando. E isso é uma das coisas que mais tem funcionado na minha vida, você está entendendo? O sentido da oração não é mais receber, é estar. É estar com Ele, você está entendendo? De um tempo para cá, eu não tenho nem falado mais. Você está entendendo? Porque antigamente eu falava, pedia, e e era isso. Ensinando Deus a ser Deus. Para você ser Deus, você tem que fazer isso. E hoje não. Deus é isso. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Você está entendendo? O problema é que a gente cria um problema na nossa cabeça, né? A gente cria algo maior que o problema até. Aí a gente começa a sofrer por antecedência, a coisa nem aconteceu e a gente já está sofrendo, a gente já está se martirizando. E a gente tem que tirar esse peso.
porque isso também nos faz mal, entendeu? E aí desperta a ansiedade, e a gente quer fazer do nosso jeito, e na hora que a gente vê, a gente está lá, a gente não está orando, a gente não está buscando, e se brincar a gente volta, entendeu? Você falou sobre essa questão de não estar ali com Deus por obrigação, né? Esse é o fardo da religiosidade. Eu preciso fazer, porque senão Deus não vai me aprovar como filho. Exatamente. E nós não precisamos fazer nada para Ele nos aprovar como filho, nós só precisamos ser filho. Porque Ele é pai, então é só estar ali com Ele. A gente não está... o meu pai terreno, eu amava estar na presença dele, simples assim. Não precisava falar nada. O pai dizia, eu vou no mercado, eu vou com você. Eu vou ali, eu vou com você. Eu só queria estar perto dele, eu só queria estar com ele. Conversando ou em silêncio, era só a presença dele. E isso me reflete muito com Deus. Então é o estar ali por prazer. É claro que tem dia que a gente não quer fazer devocional. É claro que tem dia que a gente não quer orar. É claro que tem dia que a gente não quer, tem hora que a nossa carne não quer. Mas aí a gente lembra o quanto é prazeroso estar ali, nem que seja em silêncio. Nem que seja chegar e falar assim, eu não tenho palavras para dizer, mas eu vou estar aqui. Eu só estou aqui. Eu só estou aqui, eu só quero estar aqui na tua presença. Teve um dia ele ministrou sobre isso que o Simone está falando no meu coração. Ele falou, filho, você queria ter seu pai de volta hoje? Meu pai que faleceu? Eu falei, lógico que eu queria. Mas você queria para quê? Para sua vida ter sido mais fácil? Para ele te dar as coisas? Eu falei, cara, ele podia só ficar quietinho comigo aqui na minha casa, na minha sala, sentado todos os dias me esperando para me chegar e trocar uma ideia com ele. Ele falou, por que você não me ama desse jeito? Nossa, hein? Por que eu não posso estar só quietinho com você, estando com você, sem te dar nada? Se eu não quiser te dar nada, se é só ter você, você aceita? Meu Deus. Você entende? Então isso mudou dentro de mim também. Isso que o Marcinho falou, isso é verdade. Um dia eu falei com os meninos, eu falei, cara, se eu te desse o telefone de Deus, se eu pudesse ligar para Deus e falar 1 hora com Ele, o que você falaria? Muita gente falou um monte de coisa. Ele perguntou para mim, o que você fala? Eu falei, nada, porque eu sou transformado pelo que eu ouço dele. Eu quero só ouvir, velho. Meu Deus. Pra gente aqui, você que está assistindo, então você hoje, você viu pessoas com histórias, né, diferentes, pessoas que têm lados positivos, lados negativos, pessoas que em algum momento da vida tentaram alguma coisa, não deu certo, mas quando foram encontrados por Deus, começaram a pôr em prática aquilo que eles têm aprendido na palavra e tem dado certo, né? Para encerrar, Lucas, qual a palavra que você deixa? Eu quero, como o intuito geralmente é alcançar as pessoas que estão no uso, em algum vício, alguma coisa, eu queria falar para vocês que não desistam, que é possível, só que Deus não veio só te libertar da droga. Deus veio te tornar um filho dele. Você vai ter que enfrentar processos que vão ser únicos, exclusivos com você. Você vai ter que olhar para dentro de você e reconhecer muitas coisas que vão te trazer dores, e você não vai querer entrar nesse lugar. Mas é esse lugar que vai te trazer cura. O lugar onde você reconhece as suas dores, as suas feridas e percebe a ausência de Deus dentro de você, que é o real problema de quem está usando droga. Porque ele quer preencher um lugar que só Deus pode preencher. Exatamente. O lugar onde você é curado pelas feridas da sua alma, tudo aquilo que te aconteceu. Que você permaneça nesse lugar onde Deus possa tratar o teu caráter e a tua alma. E isso vai trazer libertação para você. Você, Daniel? O Lucas já falou tudo, né? Eclesiastes 11, se eu não me engano, 12, mas acho que é 11. Lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o acharás. Eita Deus! Amém. É profeta, Aleluia. né, Gabriel? E você, Simone? Não fuja da dor. Não fuja da dor. A dor, ela não é para te afugentar, é para te mostrar que tem algo aí que Ele quer curar. A dor é um sinal de Deus dizendo, deixa eu te curar. Deixa eu tratar as suas dores e as suas feridas. Entrega para mim. Não corra delas. Paulo, ele fala bem assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí ele repete, fala, tudo me é lícito, mas nem todas as coisas me convêm, e eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas, né? Eu creio que o nosso amadurecimento em Deus é realmente isso, é não se deixar ser dominado pelas coisas do mundo, ou pelos prazeres que o mundo tem para oferecer. Hoje eu estava compartilhando na Thalita que a minha vontade hoje, na vida secular, era sair para uma balada, bem arrumado, tomar uma cerveja e voltar para minha casa. Mas infelizmente eu não consigo. Então é por isso que eu entendo que a minha mudança tem que ser radical. A minha busca pelo Senhor tem que ser todos os dias.
E é isso que eu deixo para você que está em casa. Você ouviu histórias, experiências, e eu espero que tudo isso que foi compartilhado aqui com você possa servir para algum ente querido ou para você mesmo que está assistindo. Todos os podcasts eu costumo terminar: ainda há esperança para a árvore cortada. Amém? Fica todos com a paz do Senhor. Só quero deixar um recado aqui. Qual câmera? Dor de dente cura droga, filho. Tá glória. Amém.